Eu falo que os nossos produtos têm como diferencial esse conceito aqui, né, do home resort. Eu acho que ficou muito claro que os conceitos de arquitetura estão aqui para somar. A experiência do cliente, de colocar o cliente em primeiro lugar, seja para o corretor quando ele vai vender, seja para o arquiteto quando vai desenvolver o projeto, eu como incorporador, de que maneira que nós vamos colocar o nosso cliente em primeiro lugar. Então, entender que os dados que tipo de dados vão influenciar o desenvolvimento de novos projetos. Dados são petróleo, né? Dados são novo petróleo. Meu amigo Ricardo Nogueira, bem-vindo à minha casa, bem-vindo ao meu lar. Muito feliz de receber você aqui, né? A última vez que você esteve aqui em Araguaína, estava em construção, né? Você viu essa vista que maravilhosa e agora você, de fato, com o nosso apartamento, um apartamento pronto aqui. Quais foram as suas impressões, né, a respeito aqui do apartamento, do Lake 21, dessa cidade, dessa vista? Me conta aí suas primeiras percepções como arquiteto aí. Olha, Rafa, primeiro é a satisfação imensa voltar a Araguaína, falando de 9 meses de diferença, e poder estar aqui hoje, sendo recebido na sua casa, me deixa extremamente lisonjeado. Então agradeço a você e a Lara a receptividade, o convite, para que a gente possa bater um papo sobre o crescimento da cidade, como você falou, sobre as entregas da M21. Estar aqui depois de 9 meses e ver essa obra consolidada, virando parte do cartão postal da cidade, me deixa extremamente feliz e principalmente entendendo que em breve seremos nós que estaremos também assinando esse cartão postal aqui, essa vista maravilhosa ao fundo. Bacana, meu amigo. Eu falo que os nossos produtos têm como diferencial esse conceito aqui, né, do home resort. E quando eu fui lá em João Pessoa visitar lá o mercado, visitar o empreendimento, lá essa vocação é muito mais natural pelo fato da proximidade ali da praia. Aqui a gente não tem o mar, mas a gente tem esse lago. Eu queria que você, baseado no que nós conseguimos entregar aqui, né, como que você vê esse conceito de home resort, se de fato a gente conseguiu cumprir esse propósito, e como que isso pode ser impactante na vida aqui das pessoas, né? E no desenvolvimento futuro aqui de projetos. Olha, Rafa, ontem a gente teve a oportunidade de participar do primeiro M21 Experience e eu acho que ficou muito claro que os conceitos de arquitetura estão aqui para somar. Falamos de vários conceitos, mas se a gente for se deter ao home resort, fica muito claro o quanto isso agrega na qualidade de vida das pessoas. São espaços de vivência que permitem ou propiciam conexões entre as famílias. Você está com um jardim imenso e super bem projetado no pavimento de mezanino. A piscina que você entregou é de fato uma extensão do lago. Então faz com que as pessoas tenham esse sentimento de estar dentro de um hotel, envolto por conceitos como o da biofilia e proporcionando espaços de conexões o tempo todo. Então Araguaína só ganha com isso, o primeiro e com certeza não será o último. Sem dúvida. Essa foi uma preocupação até, Ricardo. Nós comentamos também, ontem o evento foi um evento muito rico, né, o M20 Experience, e trazendo aqui já um pouco aqui de feedbacks, né? Talvez, não sei para você, mas talvez um tema que ficou muito latente em todos os palestrantes, e todo mundo falou muito a respeito da experiência do cliente, de colocar o cliente em primeiro lugar, seja para o corretor quando ele vai vender, seja para o arquiteto quando vai desenvolver o projeto, eu como incorporador, de que maneira que nós vamos colocar o nosso cliente em primeiro lugar e entendendo a necessidade dele, os anseios dele, como que nós podemos fazer, ofertar produtos melhor. Me fala um pouco mais a respeito disso, de como que você se utiliza e pensa da experiência do cliente em cada decisão sua arquitetônica. Nós falamos muito sobre isso, de como fundamental, de como partir para um grande projeto de arquitetura. O que é que torna sucesso? Diria que a premissa básica é entender de pessoas. A Gleice estava conosco ontem no evento e falou que a gente precisa de entender de pessoas. E é isso que a gente faz dentro da Nogueira Arquitetos. É entender de pessoas, é procurar entender de cultura, de mercado, respeitar a regionalidade, respeitar a cultura local, mas ao mesmo tempo estar antenado com o que existe no mundo. Então, entender que que tipo de dados vão influenciar o desenvolvimento de novos projetos,
Dados são petróleo, né? Dados são novo petróleo. São novo petróleo. Então, se a gente tiver a capacidade de interpretar, respeitar a cultura, ouvir o comportamento da população local, a gente vai ter projetos assertivos e, com certeza, mais um grande sucesso. E algo bacana, hoje a gente estava reunido, discutindo aqui novos projetos. Não vou dar spoiler. E algo que ficou... É o que a gente estava discutindo assim, quando desenvolvemos um projeto, a gente já está 5 anos atrasado e a gente já está 35 anos em relação à utilização. Por quê? Desde a ideia inicial até um edifício ficar pronto, demora 5 anos. E algo bacana, e se a gente voltar 5 anos atrás, como que eram os hábitos de consumo? Tinha Uber da maneira como está hoje disseminada, tinha iFoods, não tinha pandemia, não tinha home office. Imagina há 5 anos atrás como que foi e imagina daqui 5 anos, essa inovação, as tecnologias avançam cada vez mais de maneira exponencial. Quanto que isso é desafiador, porque nós já estamos atrasados e até que ponto a gente tem que ser arrojado para poder oferecer um bom projeto. Você sabe que eu digo sempre que nós temos o privilégio de ser atrasados. E não vejo isso de forma negativa. O que eu quero dizer é que no momento que a gente está, da forma como o país se desenvolve, eu posso ir lá fora hoje e entender o que vai acontecer com a gente daqui a 2 anos. A gente já está vendo entrega de drone na China acontecendo de forma escalada. A gente falava de carro elétrico há 5 anos e dizia, isso não vai chegar nem tão cedo no Brasil. Isso está dentro do Brasil hoje. Então, como é que a gente não vai projetar os novos empreendimentos pensando nesse formato de família diferente, segundo os dados do IBGE, as famílias encolheram? Como é que eu não vou projetar produtos novos, sem falar de automação, sem falar de recursos inteligentes de energia, sem falar de sustentabilidade? Como é que eu vou projetar o empreendimento que vai ficar pronto daqui a 5 anos, sem falar de economia compartilhada? O desafio eu preciso entender o que está acontecendo e mostrar para a geração de hoje como ela vai se comportar daqui a 5 anos ou qual será a necessidade dela daqui a 5 anos. Talvez, como arquiteto, um dos maiores privilégios que eu tenho e que você como incorporador é de moldar a forma como as pessoas vão viver e como elas podem ser mais felizes, mais eficientes, mais produtivas nos espaços que nós projetamos juntos. Essa visão disruptiva faz parte do propósito e essência da M21. Eu que sou filho de Araguaína, fui morar fora, em São Paulo, morei fora do país, sempre tinha essa percepção que o que acontece nos grandes centros vai chegar aqui e a questão é em que velocidade que isso vai chegar e aí o propósito e desafio nosso é antecipar e hoje, e por isso que nós vamos atrás de especialistas, né? Fui atrás de você, lá em João Pessoa, que eu considero um mercado imobiliário fantástico, fiquei impressionado, o que se vê lá é o que tem de mais alto nível no Brasil, acredito que vocês são muito ousados, que diferente de outros grandes centros, né, como Goiânia, população maior, economia mais pujante, Fortaleza, Brasília, óbvio que João Pessoa é uma economia rica, mas é uma cidade de 800 mil habitantes? 800, 900 mil habitantes. E numa cidade daquele porte, ter aquela coragem de fazer uma expressão arquitetônica e soluções inovadoras, me chamou a atenção. Talvez em Fortaleza é mais fácil isso, é mais óbvio, em Goiânia. Lá em João Pessoa, eu acho que essa ousadia ela é diferenciada. E de alguma forma esse contato com você me fez mudar a percepção. Você me falou que eu tinha condições e uma responsabilidade de transformar aqui a cidade, que eu tinha que ser mais ousado, que eu tinha que acreditar um pouco mais, até por isso que eu fui atrás de você. E agradeço muito esse incentivo de entender que para ser disruptivo não é fácil, porque quando a gente traz todos esses conceitos e a gente está no mercado conservador, que agora iniciou a verticalização, então lá atrás a gente foi inovador em falar que o morador tinha que sair da casa para ir para o prédio. Hoje a gente está sendo inovador em trazer esses elementos que você fala, porque muitas vezes o cliente ele quer uma cozinha fechada, ele quer um espaço maior,
ele não tem a consciência que talvez não precisa de tantas vagas de Ele estacionamento. não parou para pensar que a vida dele mudou. E é muito complicado você chegar em um consumidor e falar assim, olha, talvez a maneira que você entende de moradia está errado, porque é particular. Então, talvez esse é o grande desafio que a equipe comercial sofre objeção, porque quando ele senta com o cliente é soberano, não, mas eu não gostei, eu quero a cozinha fechada, eu quero um espaço maior, e a nossa equipe comercial, ela tem que estar muito bem treinada, preparada. Nós, como consultora, nós temos que estar convictos que, de fato, essa é a melhor solução para ele. Então, essa é a dificuldade que a gente tem de conseguir, de alguma forma, ter essa certeza e disseminar isso para os nossos clientes. Rafa, quando você esteve lá na minha cidade, na minha capital, você teve a oportunidade de viver um pouco do que a gente tem o privilégio de ver todo dia. E eu não vou falar da minha aula, que é espetacular, não vou falar do meu povo, que é acolhedor, mas é de entender de como eu e outros colegas tivemos a capacidade de entender que nós não projetamos apenas edifícios, nós projetamos uma parcela da cidade e que ela tem a obrigação de ser melhor do que a cidade que eu recebi. Então você tem isso em você, aqui na M21, isso ficou muito claro. Vocês não querem entregar a cidade de Araguaína do jeito que vocês receberam, querem entregar ela melhor. E é por isso que vocês vão fazer prédios que propiciam a valorização do entorno. Basta ver o que está aqui ao redor hoje, de como os terrenos valorizaram ao redor do Lake, ao redor do Riviera, ao redor do Vértice. E não vamos falar de disrupção só com Nogueira Arquitetos. Eu vi aqui processos construtivos que eu vi no Brasil todo, como no teu segmento de Minha Casa Minha Vida, com processo industrializado. Então você já faz isso, você só não consegue identificar ou perceber o valor que tudo isso tem. A cidade vai perceber ao longo. Sobrevoamos ontem a cidade inteira e pude ver áreas completamente transformadas através da M21. A cidade precisa perceber isso. E você já entendeu essa responsabilidade, o mercado precisa entender que você é um cara que está transformando a percepção do valor aqui dentro de Araguaína, cara. Eu acho muito bacana, agradeço as palavras. De fato, isso faz parte do nosso propósito e não conseguimos sozinhos enfrentar essa jornada da disrupção, de fazer o melhor, e por isso nós precisamos montar um time multidisciplinar. Então, ontem lá no M21 Experience tínhamos o Bruno Lessa, que tem uma visão de mercado fantástica, a Gleice Jane, especialista aqui no Tocantins, ela que foi promovedora dessa mudança cultural do morador sair da casa e ir para o apartamento. Hoje em Palmas já é um mercado vertical consolidado. A Camila que trouxe conceitos inovadores, como que essa equipe nossa comercial, porque imagina a gente ter um bom produto, um produto fantástico, e quem é o primeiro porta-voz desse produto não está à altura, preparado para, de fato, apresentar todos esses elementos. Então, esse é o nosso desafio, e por isso foi o propósito do empreendimento, porque nós temos que trazer o máximo de riqueza de subsídios para que esse processo comercial ele seja mais rico. Então, de fato, trazer boas pessoas alinhadas com o mesmo propósito é o que faz a diferença. Você me chamou muita atenção no desenvolvimento do Vértice. Uma das primeiras premissas que qualquer arquiteto pede para o incorporador é qual que é o recuo frontal, o recuo lateral, e sempre trabalho no limite ali do recuo. A primeira proposta do Vértice que você fez, você trouxe um recuo muito além do que a prefeitura exige. Mas como assim? Explica um pouco como é que foi isso. Me chamou muita atenção, positivamente, me surpreendeu. Mas explica como que, na sua definição de conceito, você vê que o posicionamento do prédio, essa integração, essa gentileza urbana faz parte, né? Agrega para o produto, agrega para os nossos clientes e agrega principalmente para a cidade. Nós não projetamos empreendimentos, projetamos uma parcela significativa da cidade. E mesmo que a gente tenha um número limitado de consumidores do Vértice, toda a cidade tem que se beneficiar do ecossistema que a gente cria. Então, menos muros, menos divisões, fazendo com que a cidade se aproprie dessa praça central, fazendo com que a fachada ativa dê uma dinâmica de uso desse empreendimento, fazendo com que haja uma percepção do aumento de valor daquele projeto.
criando espaços compartilhados que a cidade respire, que o empreendimento respire, que os usuários respirem, certo? E se você fala da parte do embasamento do vértice, eu vou chamar atenção para o desenvolvimento do seu corpo. Então, um prédio que é recuado, sim, para que haja essa praça central convidativa, contemplativa, que crie vida, mas se você perceber, o nosso maior movimento, o nosso maior traço está em reproduzir tudo que está no lago. É o movimento, a sinuosidade do lago que a gente pode perceber. Dá para ver daqui, Ainda a curva. dá para ver um pouquinho, né? É fazer com que a cidade entenda que eu não vou impor nada, eu vou extrair dela o que existe de melhor. Fantástico. Quem me dá o melhor é você. Quando eu falo da base, falo do desenvolvimento, e uma coisa que me chamou a atenção, essa vista espetacular da cidade, ela não pode ser só do Rafa. Não. Ela tem que ser de todos os moradores, ele tem que ser de usuários que possam estar lá. Então a gente trouxe o rooftop com área de piscina incrível, e aí lá eu conecto mais uma vez o tom da piscina com o tom do lago, fazendo com que isso vire uma grande extensão e todo mundo possa contemplar um dos pôr do sol. Um pôr do sol está errado, né? O pôr do sol mais lindo que eu já vi aqui. Eu não vou dizer que é lindo não, que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, porque eu tenho o pôr do sol do Jacaré, junto do Bolero do Ravel, que é incrível também. Muito bom. Sem dúvidas nenhuma, o Vértice vai ser motivo de orgulho para a M21, para os seus investidores, para os seus desenvolvedores, para os clientes, para os moradores, mas principalmente para a cidade. Você me falou algo que me tocou, que através do Vértice, além de conseguir ser um movimento de expressão da M21, de representar todos os valores da M21, vai ser um empreendimento que vai, de fato, ser uma expressão da cidade araguaína, do potencial de Araguaína, porque justamente você conseguiu entender a essência aqui do araguainense. Todo mundo é muito orgulhoso. Meu avô veio para cá em 1970, Ricardo, quando estava fazendo aqui a BR, que aqui era um canteiro de obras, né? Era a cada 100 quilômetros tinha um canteiro de obras da BR. Meu avô ajudou a abrir a estrada. Transamazônica? A Belém Belém, Brasília. Brasília. Era tudo terra. Meu avô, em 1970, saiu lá de São Paulo, Paraná, veio para cá, teve que abrir uma estrada. Ele vendeu uma fazenda para abrir a estrada que hoje dá acesso ao Araguaia. E hoje, essa bacia da Araguaia, Araguaína é o terceiro maior exportador de carne do Brasil. Então, assim, nós temos muito orgulho, né? Eu, como filho de Araguaína, tenho muito orgulho em entender que pessoas de fora, projetistas, você que vê de fora e consegue chegar aqui, captar a essência, e entender o tanto que isso é valioso, esse contato com a natureza, essa presença, me deixa muito feliz e convicto que estamos no caminho correto, essa interação local. Essa interação ela é importante porque você vai entender que a M21 ela não vai construir mais um empreendimento, ela vai criar legados. O que você está construindo hoje não é para você, é para Maitê, é para o Rafa, entendeu? É para que eles tenham orgulho de viver em Araguaína, orgulho de ser filhos de Araguaína. E a gente vai criar esse orgulho através de movimentos como esse, da incorporação, conceitos super nobres como a gentileza urbana, como a biofilia, como fachadas ativas, de pensar na função, de pensar em prédios que ofereçam serviços para eles, que possam conectar ele a outras pessoas. É assim que a gente vai fazer arquitetura, é assim que a gente vai dividir com a M21 essa responsabilidade de criar uma Araguaína do futuro, ainda melhor do que a que você recebeu do seu avô. Sem dúvida. Muito bom. Trazendo um pouco aqui alguns feedbacks que nós provocamos, né, no evento, muito se falou daquele conceito que você trouxe da fachada ativa. Eu queria que você explanasse um pouco mais a respeito dessa riqueza, né? Eu achei fantástico. Como eu digo, a gente tem o privilégio de poder viver isso em outros mercados e adaptar para a nossa região. A fachada ativa traz, em alguns planos diretores ao redor ao longo do país, essa iniciativa para que a gente promova equipamentos comerciais no limite do lote, fazendo com que
aquela estratégia de 24/7 ele seja mantido. Então, quando o morador sai daqui do Lake, o prédio ele fica para a hora de trabalho, de certa forma, subutilizado, né? E com a fachada ativa a gente compensa isso. Então eu trago movimento, eu ativo o prédio, eu trago energia. Aqui embaixo, você na fachada oeste, você tem uma galeria que tem energia, que tem movimento, tem comercial. Interage com a cidade. Interage com a cidade, certo? E gera comodidade para o cliente. Gera total comodidade. Serviço. Né? Essa coisa meio pay-per-use de você ter dentro de casa a possibilidade de descer e pegar um sanduíche, você descer e pegar e ter um japonês embaixo, é uma maravilha, certo? Mas eu diria que dentro dos comentários que a gente teve ontem em rede social sobre o que a gente teve a possibilidade de conversar, vieram grandes provocações, principalmente sobre o que está por vir. E a gente falou de modelos de negócio, falou de como o iFood impactou a economia compartilhada, de como o iFood impactou na sua casa. Né? Então, final de semana, ninguém mais quer cozinhar, é aquela coisa mais do serviço. E aí tem um cara que é o Marquinho, que é o founder da Data Store, que ele fala assim, ele provoca que em menos de 10 anos não teremos mais cozinha dentro de casa por causa do iFood, por causa do Airfryer e por causa do micro-ondas. E quando eu chego hoje para ser recebido na sua casa, você passa 5 minutos me falando do seu forno, que grelha, que faz isso e aquilo outro. Não fez um camarão até agora, é verdade, mas você está entendendo. Vou pedir aqui no iFood. Você está entendendo que quando a gente para observar o dia a dia, o comportamento mudou, a família mudou. Então não faz sentido eu projetar da forma quando eu me formei ou de 10 anos atrás. Lembre-se que nos meus 19 anos de formado, entre isso, a gente passou pela crise do subprime que aconteceu na Europa, a gente passou pela bolha americana e quando a gente achou que tudo estava certo, veio pandemia. E aí muda de novo o comportamento, pessoas com uma preocupação com higienização. Vai ter spoiler no próximo vídeo, né, sobre essa história do serviço, de entregar para o morador mais comodidade em resultados pós-pandemia. A gente vai falar do pós-pandemia, o que é que mudou, Nogueira? A gente vai falar de uma central de delivery, que a gente não tinha nos empreendimentos, então como todo mundo pede no iFood, eu preciso ter um local para receber isso. Com geladeira. Com geladeira, um local para receber a sua locker, feira. Você fazia a sua feira no mercado, hoje eu faço a feira completamente online, então ela tem que ser recebida. Um acesso separado do acesso ali do usuário. Eu trabalhava no escritório, hoje eu posso trabalhar de casa, então eu preciso de um coworking, de uma sala de estudos. Eu falo para você que trabalhar aqui é fantástico, né, com essa vista, mas eu tenho 3 meninos e muitas vezes eu tenho que mandar lá para meus pais, porque senão eu não consigo concentrar, né, menino deixa a gente quieto. Então, há necessidade, mesmo num apartamento grande, de ter um espaço adaptado próprio ali na área comum para isso, correto? Pois é, correto. Então, eu diria outro reflexo muito importante pós-pandemia. As pessoas com medo de deslocamento ou na busca por comodidade de serviço, apareceu o quê? O Honest Market dentro de casa. Eu tenho um mini mercado, você passou lá embaixo agora para falar do mini mercado. Então a comodidade de descer e ter um bom vinho dentro do empreendimento, de eu ter um sorvete, uma coisa que possa me servir, sem eu precisar sair, isso melhora a mobilidade urbana, isso melhora a comodidade e impacta na qualidade de vida de todos os moradores. Eu ainda extrapolo um pouco mais e eu tive o prazer de participar do curso do G4 e o Ale Franca, do Vitacom e da House, foi meu mentor. E através desse conhecimento com ele, essa proximidade, visitei, tive um acesso muito bom dentro dos empreendimentos da Vitacom. A gente sabe que a Vitacom surgiu numa necessidade de São Paulo, né, que de fato ficou muito caro morar ali no centro de São Paulo e eles brilhantemente pensaram que tem que ter um ponto de apoio, como você falou, que Nova York, Londres, muitos investidores, muitos empresários têm um ponto de apoio e moram longe. E ele veio com esse conceito e de muito espaço compartilhado. E quando eu tive contato com isso, muito pensando em produtos compactos, eu senti o tanto que isso era fantástico, tanto que gera comodidade, mas me fez refletir que, peraí, por que não trazer isso para o residencial? E como nós já tínhamos desenvolvido Lake, estávamos desenvolvendo Riviera, hoje eu vejo
que não faz sentido em qualquer produto, até nos meus Minha Casa Minha Vida, entendo que isso tem que estar presente. De alguma forma, os nossos condomínios, eles têm que ofertar esse serviço. Como que você vê essa extrapolação dessas soluções de produtos compactos, que é mais natural num produto compacto você ter espaço compartilhado. Mas como que você vê isso dentro de um imóvel mais tradicional residencial e como que isso pode impactar a sua definição de planta privativa? Rafa, você teve a oportunidade de falar com a Lê e você entendeu que o produto compacto ele vai nascer de, da necessidade de três pilares fundamentais. Como em São Paulo, de grandes centros, de você morar afastado do centro e tempos de deslocamento, que graças a Deus Araguaína não sabe o que é isso, de 2, 3 horas. Então Eu ele não sei quem mora num condomínio longe aqui, fechado. não, mas não vai chegar a 2 horas, né? Então esse é o primeiro pilar, ele é uma resposta de mercado a pessoas que precisam estar perto do seu trabalho, mas não aguentam perder 2, 3 horas por dia em deslocamento para ir e para voltar. Primeiro pilar que estrutura o compacto. Certo? O segundo, ele nasce numa demanda, e aí eu falo com muita propriedade, que é muito particular da minha capital, da minha cidade, João Pessoa. Ele nasce para suprir uma carência de uma rede hoteleira. Vou dar um dado para você, Rafa. 2008, 2010, João Pessoa tinha 1/3 dos leitos de Natal, que é a nossa vizinha, e 1/4 dos leitos de Recife, que é a minha outra vizinha. Estou falando de 1/3 e 1/4. Quantos habitantes tem Natal? Cara, não vou te falar assim. Não 1 milhão? Não sei. Não tenho um dado. Mesmo assim, 1/3 é muito. Não, independente é uma expressão absurda. É. E aí a gente sabe que o investimento de hotel é um investimento caro e fica difícil para grandes redes. A operação. A operação. Aí João Pessoa cria o compacto, ela aceita o compacto. Você conheceu um grande amigo meu lá que desenvolve isso. E a partir do compacto, a gente cria esse segundo pilar que é para suprir a carência da rede hoteleira. E o terceiro pilar, ele vai acontecer por uma mudança de comportamento, mudança de família. Eu falei ontem que houve entre 2010 e 2022 um aumento de 40% dos apartamentos single com um morador, né? Desculpa incomodar. A gente está aqui gravando no apartamento. Aí a minha filha, Maitê, tem 1 ano e meio, tava. O que ela tava fazendo lá embaixo? Fazendo aula de natação. No mínimo na piscina. Isso para mim é muito satisfatório. Entender que concepção é a realização do meu sonho. Por que você precisa sair daqui para fazer uma aula de natação? Eu vislumbro quando o prédio estiver cheio, vai ter aula coletiva aqui embaixo, que vai ter aula de yoga, que os nossos filhos vão poder fazer aula de futebol, de luta, de natação, que talvez terça-feira vai ser o dia do sushi aqui, que vai vir uma empresa, vai fazer um rodízio de sushi aqui embaixo, onde todo mundo vai poder descer, já sabe que tem um sushi. Quarta-feira talvez vai ser o dia do rodízio de pizza. Imagina esse prédio vivo, conectado com o serviço. E o Ale me falou isso, me chamou a atenção. Eu perguntei para ele, que eu tive 10 minutos de diálogo com ele, podia falar o que eu quisesse. Falei assim, como é que você enxerga o futuro do mercado imobiliário? 10 minutos para você é pouco, você sabe, né? Não, mas assim... Aí eu perguntei para ele, falei assim, o que você acha que vai fazer a diferença no mercado imobiliário futuro? Ele falou assim, olha, igual antigamente o Nokia só lhe fazia uma ligação, eu acredito que o prédio vai ser muito além de um edifício e ele vai estar conectado com um hub de negócio. Um hub de negócio, com um hub de utilizações e tal. Isso me marcou muito, né? E eu tento, de alguma forma, trazer isso para dentro dos nossos projetos, né? E eu acho que isso é o que tem de mais rico. Rafa, vou te falar um negócio. Existe uma provocação minha para todo o time lá do escritório, que é: o que faremos com as garagens que não vamos utilizar em 10 anos? Você não tem ideia do volume de garagem ociosa que já existe hoje no Brasil. Em grandes centros, o número de pessoas com a possibilidade de habilitar a carta, ela reduz drasticamente ano após ano. A geração Z... Não quer tirar a carta. Ela não quer ter a posse, ela quer ter a experiência.
Então eu vou só complementar um pouco do que o Ale fala. Além desse hub de negócio, o prédio tem que propiciar experiências únicas para esse usuário. Essa geração que está entrando no mercado daqui a 5, 10 anos tem um hábito de consumo completamente diferente. E aí você pensa, se ele não vai cozinhar, se ele não vai usar a sala de jantar, o que é que vai acontecer no nosso apartamento? Ele não vai ver mais televisão na sala porque o streaming dele está no quarto. A gente vem reproduzindo uma planta em apartamento e uma cultura que já não faz parte da nossa realidade, de grandes casas, com a sala de jantar, com a sala de estar e a sala de TV. A TV hoje está dentro do quarto, ela não existia. Ela está dentro do quarto, proporcionando streaming. Eu tenho 2 filhos, o Rico e o Guel. Se a TV, se a internet cai, Acabou. é uma loucura. Pode ficar sem luz, mas sem internet. Ó, para ver o... Eu vi que a Sori, né, você falava... Saori. Saori, você é do Cavaleiro do Zodíaco. Você tinha que esperar o horário. Lembra? Manchete? Eu sei que tá Não, na sério? cidade aí agora. Então a gente tinha que esperar o tempo. Hoje não, é just in time, é aquela coisa de resposta muito rápida. Então veja, eu vou provocar aqui sobre cozinha, já parafraseando o Marquinhos. Vou falar da sala de jantar, que já existem pesquisas no mundo inteiro da baixa utilização disso, mas eu vou provocar como os velhos empreendimentos vão responder a demandas de vagas de garagem que não serão mais necessárias, porque o carro compartilhado está aí, porque a economia compartilhada do Uber, do Maxim está aqui, certo? E o que é que vai acontecer com esses espaços ociosos? E hoje a gente estava aqui desenvolvendo, né, novos projetos e pensando, e a gente falou essa questão da relação de vagas de garagem. E porque, de fato, com o incremento de custo de construção, nós temos que estar muito atento a essas decisões. Porque se a gente define que um apartamento de 3 quartos tem que ter uma vaga ou 2, muda totalmente a viabilidade e o custo para o cliente final. Então, hoje, o cliente ele entende que talvez ele tenha que ter 2 vagas. Mas e daqui 5 anos? Será que vai ser isso mesmo? E daqui 10 anos? Então, assim, a grande dificuldade é que a gente está vendendo algo não para agora, a gente está vendendo algo para o futuro. E às vezes o cliente não tem essa consciência. Como que você acha que a gente pode, de fato, porque a gente tem, a gente óbvio, né, dados são o novo petróleo, a gente tem que estar atento ao que tem de inovador, mas como que a gente consegue passar essa confiança, essa credibilidade para o nosso cliente final, que essa solução vai estar mais coerente com a necessidade futura dele? Dados. Lembra que eu falei para você que nós, como arquitetos e como incorporadores, temos o privilégio e a capacidade de poder moldar a forma como as pessoas vão viver no amanhã. Não é verdade? Sem dúvida. Veja o movimento absurdo que você fez numa cidade que era plenamente horizontal, com área de expansão territorial absurda, o que faz uma pessoa sair de uma casa e vir para um apartamento. E normalmente casas muito maiores do que o apartamento que ela vai vir. Tem um livro que eu li já há um tempo, chama Essencialismo, e ele fala de você ter aquilo que de fato é necessário na sua vida. Quando você vai perceber numa casa de 250, 300 metros quadrados, metade dos cômodos você não usa, um monte de entulho, e dentro de um apartamento sua vida se torna muito mais funcional, né? Com o advento da lei da secretária do lar, ficou caro manter a classe média, manter uma secretária, então a dona da casa ela tem que trabalhar e tem que dar conta da casa. Eu morei na Europa, morei na França, na Itália, e lá não existe isso. Você não precisava humilhar, né, Rafael? Mas não existe isso. Não tem isso, né? Não tem Porque empregado. é muito caro. E hoje no Brasil já é. Pois é. E será que daqui a um tempo, do mesmo jeito que não vai ter cozinha, também a gente vai chegar nesse ponto? Você vai viver isso. Eu vou falar para você que o Rafa, que a Maitê, eu não lembro do outro... Do Léo. Eles com certeza vão viver isso, Rafa. Você não, mas talvez os 3 vão viver isso com certeza. Bacana. Meu amigo, então, resume aqui para mim,
baseado nisso tudo que a gente conversou, nas provocações, quais são os principais pilares, elementos arquitetônicos, concepções que você entende que de fato estão antenados com tudo isso que a gente vem falando, com toda essa modernidade e essa necessidade do cliente, que você entende que vai fazer a diferença, você que está aqui na frente aqui dos nossos projetos e que vai ser um norte para o desenvolvimento dos nossos produtos futuros. Do ponto de vista de planta, primeiro do ponto de vista aqui de planta interna aqui de arquitetura, e depois você vai falar do ponto de vista de área comum, de utilização de serviço. Vamos lá, primeiro do ponto de vista de planta interna. Vou falar primeiramente do Vértice, que é um produto de apartamentos compactos. Ele vai responder de forma global, de forma local, a uma demanda global. A gente já mostrou por números o nível de ocupação da rede hoteleira, da necessidade de infraestrutura, de serviços para a cidade. Vamos preencher isso no Vértice. No residencial, isso é primeira mão para o que você está aqui, a gente acabou de assinar um contrato. Eu não vou te elencar um número X de pilares. Eu vou te mostrar que eu vou mergulhar ainda mais no comportamento, na cultura de vocês, para poder tentar traduzir as expectativas, as necessidades e os sonhos de Araguaína num novo empreendimento. É assim. Hã? Como? Rafa, isso vai acontecer decifrando muito do comportamento de vocês. Isso vai acontecer entendendo e trazendo para cá os principais conceitos de arquitetura contemporânea do mundo. Lembrar que nesse mundo globalizado, esse tempo de resposta que era de 5, 10 anos, ele está reduzindo agora a 6 meses. Então, se eu for olhar para trás, nos últimos 15 dias eu rodei 3 ou 4 estados, visitei 5 cidades. Semana que vem já viajo de novo para entender comportamento, porque eu vou trazer para Araguaína o que existe de ponta no mundo. A gente vai mostrar e vai treinar o mercado para que ele esteja preparado para absorver isso, apostando em que a M21 ela é capaz de traduzir isso no melhor produto para o cliente dela, mesmo que ela ainda não saiba, mesmo que ela ainda não perceba, mas quando ela estiver dentro do empreendimento, assim como você está dentro da sua casa hoje, e você me mostra com orgulho, com paixão, os espaços, que a Maitê está lá na piscina, que o Rafa está brincando na quadra, o seu cliente, o parceiro da M21, ele vai se orgulhar também disso quando ele tiver a experiência de vivenciar aquilo que era inimaginável para ele há 5 anos atrás. Muito bom. Mas você não falou, você não quer dar o spoiler? Não vou dar spoiler. Das tendências internas, arquitetônicas? Olha, se você quiser assim, não vou falar de geral. spoiler, mas... Não, de uma maneira geral, até para... De uma maneira geral, o que você entende que são perspectivas e conceitos baseados aqui, de uma maneira bem simples, sem dar spoiler? Rafa, em relação a layout, com relação... Integração é natural. Então, não vai existir mais essa segregação do serviço com o social. Isso é fato, é notório, a população já consome isso. Já está aqui. A sua casa é isso, é um espaço onde a gente pode estar extremamente bem recebido e ser operacional, funcional. Flexibilidade? Hã? Flexibilidade? Flexibilidade, indiscutivelmente. O que você achou desse ambiente? É uma premissa. O ambiente que o Rafa fala, um pouquinho. A Lara ela fez um quarto aqui ao lado, que eu nunca vi, só falta apertar um botão e cair uma cama, mas assim, é a brinquedoteca das crianças, é o quarto de visita, é o escritório de trabalho. Então, esse tipo de... E está conectado tanto com a sala quanto com a parte íntima. Isso é mágico, é mágico. É versátil. É isso que as pessoas precisam. E atende a nossa necessidade, só atende a gente. A gente vai falar de uma outra coisa, de versatilidade, é de processo construtivo que você já está implantando. Processo construtivo de ponta, ele permite ou deve permitir modificações que atendam a demanda da família naquele momento. Então hoje eu estou no nosso novo empreendimento com 3 quartos, mas sei lá, amanhã o Rico e o Gael saíram de casa, eu só preciso de 2 quartos. Eu posso fazer essa mudança estrutural com o mínimo de trabalho possível. Aqui, hoje, a M21 já entrega possibilidades de ponta, como climatização, a gente falou de VRF em detrimento de um split.
A gente falou de aspiração central dentro de uma casa, isso era algo utópico para norte do país, para nordeste do país, e está aqui hoje dentro do empreendimento da M21, certo? Vamos continuar. Eu passei isso como premissa para você, Pois é. porque é algo muito bacana, Nogueira, que eu pude. Acaba que, como incorporador e como morador, como eu sou também um morador e um cliente da M21, eu pude realmente sentar na cadeira do meu cliente. E ao me enxergar como cliente, peraí, eu quero colocar uma automação, eu quero colocar uma aspiração central, eu quero um sistema de ar-condicionado o melhor possível, eu quero poder fazer o que a Lara fez aqui, minha esposa como arquiteta, melhorar aqui o espaço, Tornar ele adaptar a funcional. funcional ao que eu quero. E eu, como incorporador, é muito mais fácil eu fazer isso. Eu poderia fazer para mim, ser egoísta e pronto. Só que quando eu percebi tudo isso, eu percebi que se eu esperasse o edifício ficar pronto para que eu fizesse tudo isso, é burro demais. Ó, nós fechamos um produto hoje com um timeline muito curto. E diferente do verso que eu disse a você que a minha expertise maior estava lá do que a sua, nesse novo produto a sua expertise é maior do que a minha. Porque você hoje é usuário de um produto M21. Eu sou amigo dos meus vizinhos aqui. Você é amigo dos vizinhos, sabe quais são as necessidades deles, já adaptou no novo produto. Então, eu vou dizer, nós vamos buscar a excelência em cada espaço. E eu acho que isso é comum a nós dois. É buscar a excelência independente de que espaço, de que momento, de que budget. A excelência tem que ser uma premissa básica para qualquer desenvolvimento e empreendimento de sucesso. Bacana. Então acho que a gente chega a uma conclusão, né, que com relação, a gente está muito tranquilo com relação à tendência interna de layout de planta. O mais importante de tudo é que nós estejamos preparados para adaptar a necessidade do nosso cliente. A gente faça um produto que possa ser único para cada cliente nosso. Com relação às áreas comuns, como que você vê de tendência, não de tendência, né, de premissa básica baseada no que você viu, que tem que estar presente aqui nos nossos produtos residenciais na área comum? Portarias inteligentes, espaços compartilhados, espaços de pay-per-use, então talvez espaços de wellness, onde um prestador de serviço possa vir e fazer o cabelo da Lara. Não vou falar fazer o meu cabelo, que não vai ficar legal, né? Onde ele possa vir prestar serviço para o Rafa, seja na natação, seja no futebol, seja no marketing lá embaixo, que você está proporcionando ao usuário isso, seja na entrega de encomenda autônoma, seja numa portaria que seja autônoma, fazendo com que todo mundo tenha muito mais mobilidade, certo? Ainda vou falar da economia de compartilhamento. Em algum momento a gente vai ver isso em Araguaína, da gente ter carro compartilhado dentro do nosso empreendimento. A gente já fala de forma muito clara e franca isso com a cidade, de bicicletas e patinetes que garantem mobilidade para o usuário, mas a gente vai chegar num patamar futuro de ter carros compartilhados. E aí, se eu tenho um carro compartilhado, eu não preciso de ter 3 vagas de garagem, 4 vagas de garagem, e aí eu volto à provocação. O que é que faremos com tantas vagas de garagem que ficarão ociosas? Vocês estão numa cidade que é extremamente privilegiada. Tivemos ontem a satisfação de ter o prefeito na nossa mesa. E no sobrevoo, eu constatei para você, a cidade de vocês é um canteiro de obras que investe em infraestrutura, que investe em mobilidade, e isso vai chegar mais na frente ao ponto das pessoas começarem a entender que, de fato, alguns modais de transportes precisam ser implementados para que elas sejam mais eficientes, mais sustentáveis e com o uso de menos recursos naturais. Muito bom. Meu amigo, é muito satisfatório entender que a gente está no caminho correto, que a gente tem um propósito em comum. Entendo que o seu propósito, de alguma forma, se entrelaça com o propósito da M21 e que juntos
não tenho dúvida que faremos algo grandioso aqui na nossa cidade, que vai deixar um legado, que vai deixar um caminho futuro aí como você falou, né, para os nossos filhos, para a nossa cidade. Fico muito feliz de alguma forma, de uma maneira bem sincera, você vem contribuindo para a evolução da M21, trazendo cada vez mais sentido, mais sustentabilidade, mais propósito para tudo isso que a gente vem construindo. Agradeço e temos muito trabalho à frente e seja sempre bem-vindo aqui na minha casa. Rafa, você me deixa extremamente orgulhoso de poder estar atuando aqui no seu mercado. Tenha certeza que junto à M21 vamos criar grandes legados e entregar uma cidade muito melhor do que a gente recebeu. Araguaína não vai ser a mesma. Tamo junto, Pode contar. amigo. Abraço. Um abraço.